Olá, pessoal de casa. Para vocês que nos acompanham através do canal do YouTube Pod Pesqueira, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Escolha a Vida da Associação Pod. E hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios Andréia Gonçalves, que é fisioterapeuta da Associação Pod, e Thalita Leite, que é psicopedagoga da instituição. Hoje conversaremos um pouco sobre o transtorno do espectro autista, mais conhecido como autismo. Sejam bem-vindas. Olá a todos, é um grande prazer estar aqui hoje falando um pouquinho sobre o TEA. Olá, pessoal de casa, olá, Nayara, Andréia. É muito importante estar aqui hoje, né, falando de um tema de relevância como o TEA. E vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Eu vou iniciar o bate-papo de hoje direcionando a pergunta a vocês duas. E aí vocês vão me falar um pouco sobre o entendimento diante das áreas de atuação, tanto de fisioterapia como de psicopedagogia. O que é transtorno do espectro autista? O TEA ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele vai acompanhar a criança ao decorrer da vida toda dela. É um transtorno que influencia diretamente o comportamento dessa criança com esse diagnóstico. O TEA, ele é compreendido como um transtorno neurológico, né, do neurodesenvolvimento. E aí, a pessoa que tem TEA, ela vai apresentar disfunções, né, nas habilidades socioemocionais, comunicativas, verbais ou não, e também na interação social. Essas são as principais características que a gente compreende do TEA hoje. Entendi, Thalita e Andréia. E aí, quais características no comportamento são perceptíveis em uma criança com autismo? Vocês, como recebem crianças com esse diagnóstico lá na Associação POD, então vocês poderiam me falar mais a fundo o que seriam as características perceptíveis? Quando a gente fala em TEA, transtorno do espectro autista, aí a palavra espectro, ela dá amplitude, né, que é uma coisa grande. A gente vai ter várias características. E isso pode variar de pessoa para pessoa. Mas, no geral, a gente pode dizer que quem tem TEA, ele vai apresentar dificuldade de comunicação. Ele pode apresentar dificuldade tanto de entender o que é dito, Sim. quanto de expressar o que ele está tentando falar, né? De expressar, de usar, de colocar as palavras adequadamente. Ele também vai ter uma série de comportamentos, né, que a gente chama de padrões repetitivos e restritivos, que são eles. Eles podem ser os restritivos, a gente vai ter. Ele pode ter restrição alimentar, ele não gostar de determinados tipos de alimentos pela textura, pela cor, pelo cheiro. Ou ele pode, quando ele começar a comer uma coisa e gostar, ele só querer ficar comendo aquilo. Ele pode ter uma restrição também em questão de rotina, dele sempre precisar fazer as mesmas coisas nos mesmos horários. E isso se dá por quê? Porque quem tem TEA, ele vai apresentar o que a gente chama de rigidez cognitiva, que é a dificuldade em oscilar de um tipo de comportamento, um tipo de pensamento para outro. Então, quando ele desenvolve um padrão de pensamento, desenvolve um padrão de comportamento e de pensamento, é muito difícil para ele desconstruir aquilo e construir outro comportamento ou pensamento em cima daquilo que ele já é habituado a fazer. São características bem complexas, né, Thalita? E, Andréia, o que podes me falar um pouco sobre isso? Alguns autistas, eles podem apresentar também alterações motoras. Thalita já mencionou algumas alterações e eu vou mencionar em relação às alterações motoras. Sim. A criança com autismo, ela pode apresentar uma falta de coordenação motora, dificuldade no equilíbrio, ou seja, pode apresentar uma criança que cai muito, ou que quando está brincando pode se machucar batendo em algum objeto. Também pode apresentar alterações posturais, que é aquela criança que pode andar nas pontas dos pés, alterações na coluna, uma escoliose, devido a alguns movimentos que eles fazem repetitivos. Também temos alterações sensoriais, como, exemplo, o tato. Eles sentem de mais ou sentem de menos. São alterações no tato, na visão, na audição. Por isso que é comum a gente ver algumas crianças com o diagnóstico de autismo, quando escutam algum barulho muito forte, eles levam a mão em direção ao ouvido para abafar esses ruídos. Então, isso eles sentem muito incômodo.
dificuldade na coordenação motora, tanto grossa como pular, dançar, correr, e fina, que são mais em relação a escrever, a pegar no lápis. Então, existe todas essas alterações que foi falada por Thalita, e também existem essas alterações mais motoras. Não são todos os casos de autistas que vão apresentar todas as alterações. Como foi dito anteriormente, cada autista, cada diagnóstico, cada criança vai apresentar um ou outro fator que é associado pode dar esse diagnóstico. Por isso a importância de vocês duas aqui, para que a gente saiba a diversidade de características, tanto no âmbito da psicopedagogia, como também da fisioterapia. E aí eu gostaria de saber, André e Thalita, se existem graus de autismo, porque Andréia citou aqui que tem alguns que podem apresentar algumas características, outros não. E aí eu gostaria de saber se existem graus ou não. Sim, existem graus, né? Atualmente está sendo muito estudado em relação a esses níveis. Existe o nível mais grave de limitação, que seria quando aquela criança precisa de um auxílio maior, não tem toda a independência na funcionalidade. Existe o nível médio, que ela precisa, sim, de alguma ajuda, mas em algumas tarefas do cotidiano, como, por exemplo, tomar banho, realizar uma refeição. E existe o nível mais leve, que é quando a criança ela tem autonomia de realizar as suas atividades do cotidiano sem muita ajuda. Hoje em dia, né, de acordo com o DSM-5, que é o livro padrão que a gente tem para dar os diagnósticos de distúrbios neurológicos, e aí a gente vai ter, hoje a gente fala de nível de suporte. A gente vai ter o nível 1, que como a Andrea falou, é o nível leve, que é aquela pessoa que ela vai apresentar características do espectro autista, ela vai ter disfuncionalidade de comunicação, ela vai ter ali sinais que você vai perceber nela que ela é atípica. Porém, são sintomas, são sinais que não são tão graves a ponto de impactarem na qualidade de vida dela. E ela consegue executar a maioria ou grande parte das atividades do cotidiano de maneira individual, de maneira independente. Ela não vai precisar do suporte de uma segunda pessoa para estar executando aquilo. E aí a gente vai ter o nível 2. No nível 2, a gente já tem um comprometimento maior. Essa pessoa vai precisar de algum nível de suporte em algum momento para realizar atividades cotidianas, como autocuidado, higiene, organização do seu ambiente. Ela pode falar, mas ter dificuldade em organizar o pensamento, de usar as palavras adequadas. Pode apresentar também aí uma ecolalia, estereotipias. E nós vamos ter o nível 3 de suporte, que é o mais grave, né? Que, como a Andrea falou, que vai precisar de todo um suporte praticamente para todas as atividades. Entendi. Ela não tem autonomia para praticamente nada, ela pode ter um comprometimento intelectual maior. Ela pode apresentar também outros transtornos associados, o que faz com que a condição dela de independência se torne praticamente impossível. Thalita, enquanto vocês falavam, me surgiu uma dúvida aqui. Eu sei que em outros diagnósticos de outras crianças, existe aquela parcela que a gente falou aqui no episódio anterior, em relação a quanto mais cedo os estímulos, melhor. Numa criança com TEA também existe essa questão de quanto mais cedo, melhor ou não? Sim, faz total diferença. Por quê? A gente vai ter o desenvolvimento da criança e aí ela vai passar por fases onde a gente diz que o desenvolvimento dela é consolidado. E aí ela vai ter até os 2, depois ela vai ter até os 4 anos, depois até os 7. Então, ela tendo os estímulos adequados, qualquer criança, típica ou atípica, ela tendo os estímulos adequados nessas faixas etárias, então, muito provavelmente as potencialidades dela vão ser exploradas ao máximo. Não é que a criança ou foi diagnosticada apenas como adulto, que não tem mais o que fazer, não vai precisar fazer nenhum tipo de terapia. Precisa. Agora, quanto antes esse processo, esse trabalho foi iniciado, menores vão ser os prejuízos que ela vai ter ao longo da vida. Exatamente. Ela vai ter mais chances de desenvolver as suas potencialidades e, às vezes, até diminuir o nível de suporte. A gente pode ter uma criança que foi diagnosticada tenramente, ali antes dos 2 anos, com o nível de suporte 2, e à medida que ela vai sendo estimulada, ela até pode diminuir o nível de suporte dela para 1. Entendi. Ela ir de moderado a leve. Então é importantíssimo, né? Eu gostaria de saber de vocês se o autismo tem cura.
O autismo, ele é um transtorno que não tem cura, ele tem um acompanhamento com os profissionais, um suporte com os profissionais. Ele vai acompanhar a vida da criança tudo a partir do momento que nasce. Então, esse diagnóstico, quando fechado e quando tratado o mais previamente possível, melhor será a qualidade de vida desse indivíduo ao decorrer de toda a vida dele. Então, não tem cura, não tem medicamento, o diagnóstico é feito clinicamente, ou seja, não tem exame de imagem, nem exame laboratorial que pode realizar esse diagnóstico. Apenas o neuro, não é? Pode dar esse diagnóstico? Isso, um neuropediatra ou psiquiatra. Psiquiatra infantil também. Quando a Andrea fala isso, é importante a gente salientar, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que as terapias, elas são para oferecer possibilidade de cura. Sim. A medicação também é para oferecer a possibilidade de cura. Mas quando a gente fala que o autismo ele é um transtorno neurológico, é a maneira do cérebro funcionar. O cérebro ele nasce funcionando daquele jeito e ele vai ser daquela maneira no decorrer de toda a vida daquela pessoa. O que nós vamos ter é possibilidade, né, de estímulo para potencializar as habilidades daquela pessoa. E aí entra em cena a medicação, que ela pode vir para estar ali, de repente ela tem um padrão de estereotipia que é muito exacerbado em decorrência de uma ansiedade que ela possa ter, então ela faz uso de uma medicação para isso. Ela tem muita dificuldade de concentração, de foco, então ela vai fazer uma medicação que vai ajudar a diminuir esse quadro. E as terapias também vão ajudar essa pessoa a se pôr melhor no mundo, né? Atuar melhor no mundo, mas cura realmente não existe. Existe melhora da qualidade de vida. Tá aí também a importância dos pais, o mais rápido possível que perceberem, procurarem as medidas cabíveis para que comece os estímulos. E aí, falando sobre pais, eu gostaria de saber como os pais devem agir em casa ao perceberem comportamentos relacionados a características de autismo, porque aí eles podem ficar se perguntando isso e não sabem como agir. Então, o que eu sempre digo às mães, né, que geralmente quem acompanha os filhos nas terapias são as mães, mas aos pais também que temos, que o primeiro passo, quando elas chegam, às vezes elas chegam pra gente e vem com aquela cara de medo, né, de não sabe, ou desconhecido, meu Deus, e agora como é que vai ser? A primeira coisa que eu digo, mãe, tenha calma, o seu filho vai continuar sendo quem ele é. O filho que a senhora conhece até hoje, ele não vai mudar depois de um diagnóstico. Ele continua sendo a mesma criança com as mesmas características. E você manter essa calma é importante, porque quando você se desespera e você nega que sua criança tem, que você está automaticamente negando a ela a possibilidade de ter acesso a uma série de trabalhos que podem ser feitos com ela, que vai facilitar a vida dela, que vai trazer uma melhoria na qualidade de vida dela. Então, o primeiro ponto que eu digo, mantenha a calma, não entrar na postura de negar, de não aceitar o que o seu filho tem, o que o seu filho é. Pode ser pior, né? E, em segundo plano, procurar ajuda especializada. Quais os profissionais a família deve procurar ao perceberem comportamentos relacionados ao autismo? Complementando a pergunta que eu fiz anteriormente. Inicialmente, o ideal é que se procure um neuropediatra ou psiquiatra. Ele faz uma avaliação clínica e, a partir daí, ele pode dar a hipótese do diagnóstico. E, assim, ele vai fazendo os acompanhamentos até fechar esse diagnóstico. O ideal é que seja antes dos 24 meses para fechar esse diagnóstico. Como Thalita falou, quanto mais precoce se inicia o tratamento, se inicia as terapias, melhor vai ser para essa criança ter uma qualidade de vida. Então, assim que os pais sentirem uma certa diferença, todos esses que a gente falou, a parte motora ou a parte cognitiva, procurar um especialista para que ele possa orientar direitinho. Ótimo, Andréa. Qual a contribuição da fisioterapia na atenção a crianças com diagnóstico de TEA? Como você pode contribuir diante dessas crianças? Na associação POD, chega a criança já com diagnóstico fechado de TEA. E, normalmente, elas são encaminhadas para o setor de psicologia, psicopedagogia, outros setores. Mas, atualmente, está se percebendo a necessidade do fisioterapeuta acompanhando a criança com diagnóstico de TEA. Pois, como eu falei anteriormente, e a criança ela pode apresentar uma falta de coordenação, uma dificuldade no equilíbrio, uma dificuldade em relação à sua postura. Normalmente chega no setor de fisioterapia a mãe falando que a criança anda muito na ponta do pé,
E aí chega falando que a criança tem uma fraqueza muscular, ela é muito molinha. São alguns sintomas, algumas características que a criança com autismo ela podem apresentar para o fisioterapeuta. 50% das crianças com diagnósticos de autismo ela pode apresentar uma hipotonia, leve a moderado. Hipotonia é quando a criança apresenta uma flacidez muscular e também pode apresentar uma fraqueza. E às vezes é de uma forma tão sutil que os pais responsáveis não percebem. Com o decorrer de que essa criança vai crescendo, aí vai se percebendo uma dificuldade na marcha, na coordenação, devido a isso, a essa hipotonia, que em 50% dos casos apresenta. Então, essas são suas contribuições com a criança com autismo. E quais as principais técnicas ou procedimentos o fisioterapeuta utiliza nas terapias? Basicamente, né, utilizamos a cinesioterapia em conjunto com o lúdico, com o brincar, estimulamos a marcha, o ganho de força muscular, trabalhamos o equilíbrio, utilizamos muito bola suíça, disco de propriocepção, que são discos que vai tirar a estabilidade para que a criança consiga se sentir mais estável, consiga trabalhar essa estabilidade, trabalhando o equilíbrio. Aí é utilizado nessas técnicas, utilizados esses equipamentos, prancha de propriocepção, disco de equilíbrio, trabalhar também a parte da sensibilização do tato da criança. Uhum. Então, todas essas técnicas são usadas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dela. André, enquanto você falava, me surgiu outra dúvida. Thalita falou sobre a questão dela de psicopedagogia, que as crianças elas podem ter estímulos e podem evoluir. No caso da fisioterapia, também acontece evolução, mas não, elas nunca vão conseguir a normalidade. Também é assim? Em relação à fisioterapia, por exemplo, no caso de hipotonia, fraqueza muscular, elas podem ter ganhos. Uhum. Mas o caso da cura do autismo em si, não. Certo. Entendeu? Ela vai trabalhar a parte motora, porque as sequelas motoras foi devido ao autismo. Entendi. Por exemplo, essa dela querer andar muito na ponta do pé, já é um movimento que ela gosta, que ela adquire, Entendi. então isso pode prejudicar a marcha dela, provocando um encurtamento muscular, uma deformidade nos pés. Então, a fisioterapia trabalha com esse objetivo. Thalita, qual papel o psicopedagogo desempenha no acompanhamento terapêutico da pessoa com TEA? O psicopedagogo, né, o profissional de psicopedagogia, ele desenvolve um trabalho voltado para tanto a compreender como o aprendizado de um determinado indivíduo acontece, quanto também para identificar as dificuldades, as limitações de aprendizado que aquele indivíduo vai apresentar também. E aí, como a gente tem no TEA, né, diversas características que vão limitar ali a interação social daquela pessoa. Muitas vezes ele não atende, não é por falta de... Ele não aprende, não é por falta de capacidade cognitiva, é por falta de dificuldade. Ele tem a dificuldade em assimilar o que é passado para ele. Ele tem uma dificuldade de prestar atenção no que é falado, ele não olha nos olhos, ele não presta atenção no que é falado. Então, essas são as dificuldades, não cognitivamente, mas ele vai ter essa dificuldade de prestar atenção no que é ensinado. E aí o psicopedagogo ele vai entrar nessa parte, ele vai ver como aquele indivíduo aprende melhor, quais as características que ele tem que estão prejudicando a aprendizagem dele, e vai montar ali um plano individualizado, né? De acordo com o que aquele paciente apresenta, é tudo muito específico, com a queixa que ele traz da escola, com a queixa que ele traz de casa, porque a gente, enquanto psicopedagogia, a gente trabalha com aprendizado não apenas escolar, a gente trabalha com aprendizado de vida mesmo, de rotina, de cotidiano. E aí a gente desenvolve um plano de acordo com isso que aquela criança ou adulto, idoso vai estar apresentando e trabalha para que ele vá superando aos poucos aquelas limitações e vá conseguindo se inteirar do que ele precisa aprender. Entendi. Nayara, é importante, eu posso voltar? Sim. Quando a gente fala em questão dos profissionais que são procurados, né? A Andrea falou dos profissionais quais são. Eu acho que é importante também a gente mostrar o caminho que as famílias podem fazer para chegar até nesses profissionais. É importante. Né? Como a Andrea falou, o profissional é o neuropediatra e o psiquiatra infantil, né? Os mais aconselhados a serem procurados. E aí eles podem ser procurados tanto por via privada, quanto também através do SUS. No SUS, a família vai procurar uma UBS, né, Unidade Básica de Saúde, e lá a UBS ela vai estar encaminhando essa família, essa criança, para o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, onde vai encontrar esse atendimento desses profissionais de forma gratuita.
Ótimo, Thalita, você explanar para nós aqui, até porque sempre surgem muitas dúvidas de famílias, né? Isso. E aí nós já estamos chegando ao final do nosso podcast e eu trouxe aqui uma pergunta para finalizar para vocês duas. Como são realizados os atendimentos da Associação POD com as crianças com esse diagnóstico? E aí que vocês pudessem falar um pouco para nós como é que funciona lá na Associação POD. O atendimento na Associação POD é um atendimento que eu sou suspeita em falar, porque é muito bonito, é um atendimento multidisciplinar, né, multiprofissional. O que é isso? São diversos profissionais de áreas diferentes que conversam entre si e que desenvolvem um trabalho voltado para o desenvolvimento máximo daquele paciente. Uhum. Então, nós contamos com fisioterapeutas, psicopedagogos, psicólogos, profissional de psicomotricidade. E tudo isso, né, ali a gente vai vendo a demanda que cada criança tem. Tem criança que vai precisar passar por todos os profissionais? Sim. Tem criança que não vai precisar passar por todos? Não. Vai sempre de acordo com o que a criança vai apresentar de demanda. Entendi. E sempre é tudo pensado de maneira conjunta. A gente nunca trabalha, eu faço isso e fulano não sei nem o que é que faz. Não, é sempre tudo muito conversado, os pontos são ajustados. Fazemos atendimento individual, mas às vezes também a gente junta, né? A psicopedagoga hoje vai juntar com a fono e vai fazer um atendimento para essa criança, para a gente ver como é que a gente consegue estimular melhor a consciência fonológica dela, a interação da comunicação. E é dessa maneira que é feita. E todos os profissionais de altíssima qualidade, um orgulho imenso de fazer parte dessa família. E eu vejo mesmo ali que todo mundo veste a camisa e bota a mão na massa, porque a gente quer o resultado. O resultado é ver a criança progredir e alcançar o seu desempenho máximo. E eu sei que existe também o acompanhamento familiar, que é importante, né, Thalita? Também, a gente faz essa troca. Porque quando a gente faz um acompanhamento com uma criança que tem TEA, né, uma criança com TEA, a gente não está acompanhando apenas a criança. A gente acompanha a família. Por quê? Porque há necessidade do processo terapêutico ele ter continuidade em casa também. Então, a gente está sempre conversando, perguntando o que é que essa criança apresenta de demanda em casa, orientando as famílias no que for necessário, de conduta, de como conduzir o comportamento daquela criança. Então, a gente está sempre fazendo essa ponte. Família, paciente, escola, todo mundo ali que está em volta dessa criança, a gente está sempre conversando com eles. Ótimo. Sobre os atendimentos, né, na Associação POD, para os familiares que querem entrar na Associação POD, é importante já ter ou uma hipótese do diagnóstico ou já o diagnóstico fechado por um neurologista infantil ou psiquiatra, também podendo ser infantil. Porque aí, nesse caso, quando já fechado o diagnóstico, tem como realmente a gente voltar ao tratamento especificamente para aquele diagnóstico. É feita uma triagem com a equipe multidisciplinar e aí ele vai sendo encaminhado para os setores específicos de acordo com as necessidades dele, que foram trabalhados. Como a Thalita falou, né, uma equipe, temos físio, fono, psicólogo, psicopedagogo, temos um educador físico, no qual o objetivo principal é a qualidade de vida da criança, é a independência dela, a forma que ela consegue. Então, assim, a Associação POD, ela está aqui presente para isso, para acolher as famílias, acolher a criança com esse diagnóstico e fazendo com que ela possa atingir todos os seus marcos de acordo com o que ela pode alcançar. Que bom, meninas. Para mim, é um orgulho tê-las aqui tratando sobre esse tema tão importante e que sempre surgem muitas dúvidas, né? Que é o transtorno do espectro autista. Gostaria de agradecer a vocês pelos esclarecimentos, por vocês estarem aqui trazendo tantas informações para essas famílias que precisam e também o orgulho pela Associação POD, né? O orgulho por vocês vestirem a camisa, de fato, como Thalita citou aqui. E vocês estão convidadas para mais um podcast. Eu vou escolher outro tema. Ok, vamos fazer o rodízio aí e a gente vê como é que faz, né? Tem que dar oportunidade aos outros profissionais também. Agradeço pelo convite. É muito bom estar aqui esclarecendo, né, esse tema tão importante que é o autismo. Obrigada, meninas. E a vocês que estão em casa, muito obrigada por nos acompanharem em mais um episódio. Gostaria de agradecer aos financiadores, que é o SUS, Secretaria Municipal de Saúde de Pesqueira, campanha Amigos do POD, Emenda Parlamentar Deputado Valdemar Borges
e Banco do Nordeste. Então, obrigada aos financiadores do ano de 2023 e aguardo vocês no próximo episódio do podcast Escolha a Vida. Até logo!